Ethan é um garoto normal de uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos e totalmente atormentado por pesadelos com uma garota que ele nunca conheceu, até que ela aparece. Lena Duquesne é uma adolescente que luta para esconder seus poderes e uma maldição que assombra sua família há gerações. Mais do que um romance entre eles, há um segredo decisivo que pode vir à tona. E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Zerando Filmes e hoje a gente vai fazer o recap do filme 16 Luas. E antes de começar, já se inscreve aí no canal, deixa o like para fortalecer e ativa o sininho para me acompanhar por aqui, beleza? Desde já agradeço muito. E sem enrolação, bora zerar esse filme. Na pequena cidade de Gatlin, um adolescente chamado Ethan Wade acorda de um sonho recorrente sobre uma garota que ele não conhece. Sem conseguir dormir, ele sai para uma corrida no meio da noite. Quando Ethan passa pelo túmulo de sua mãe, ele menciona que, embora algum tempo tenha passado, seu pai ainda está de luto pela morte dela. Depois de um tempo, ele decide descansar no chão e então ouve seu nome sendo chamado e corre para Greenbrier, que já foi um campo de batalha durante a Guerra Civil Americana. Lá ele descobre um medalhão no chão e decide guardar para si mesmo. Na manhã seguinte, Ethan está fazendo seu café da manhã em casa, então uma mulher chamada Ama chega e se revela como amiga da falecida mãe dele. Ela tem cuidado dele e da casa desde que sua mãe faleceu. Mais tarde, Ethan e seu melhor amigo Link vão para a escola juntos, e seu amigo menciona que uma nova estudante está chegando à escola naquele dia. Ele diz que ela é sobrinha de um homem chamado Macon, cuja família tem uma reputação de ser misteriosa e estranha. Na aula, Ethan é abordado por sua namorada, Emily, que é bastante popular na escola. Ethan não parece ter sentimentos por ela e tenta terminar, sem sucesso, pois ela faz planos para o próximo encontro, o que o deixa bem irritado. Pouco depois, a aula começa e a nova estudante chamada Lena Ravenwood aparece. Ethan fica fascinado por sua beleza e lembra que ela é a mesma garota que ele vê em seus sonhos todos os dias. Assim que Lena se senta, Emily e sua melhor amiga começam a zombar dela, devido à má fama da família, e também dizem que todos da família Ravenwood são adoradores de Satanás. Depois da escola, Ethan está dirigindo para casa em meio a um temporal, quando quase atropela Lena. Ela explica que seu carro quebrou e Ethan a ofende sem querer, perguntando se ela estava tentando se matar. Ela o acusa de ser um valentão, assim como os outros da escola, e decide caminhar na chuva, mas ele se desculpa e a convence a entrar no seu carro. Os dois se apresentam adequadamente e começam a se aproximar, devido à paixão que ambos têm pela poesia e também pela experiência de terem perdido suas mães. Quando eles chegam à casa dela, Ethan se oferece para acompanhá-la, mas ela recusa e pede que ele vá embora. Naquela noite, Ethan chega a Greenbrier, onde todos os moradores da cidade estão reunidos, pois um raio está caindo constantemente no mesmo lugar. Emily acusa Lena de causar esse fenômeno e a chama de bruxa. Ethan não gosta do comportamento dela e a repreende por isso, o que faz com que os dois tenham uma discussão, terminando assim o relacionamento. No dia seguinte, o professor mostra um livro proibido e pede aos alunos que o leiam para o próximo trabalho, mas Emily e sua melhor amiga explicam que a igreja proíbe a leitura desse livro. O professor diz que isso não é um problema, e as meninas começam a rezar no meio da aula. Isso deixa todos desconfortáveis, e Lena começa a ficar incomodada. Momentos depois, as janelas da sala de aula se estilhaçam de forma inexplicável, ferindo muitos alunos. Ethan fica preocupado e corre para verificar Lena, mas ela o ignora e foge. Depois da escola, Ethan vai à casa de Lena para ter certeza de que ela está bem e a encontra chateada com o que aconteceu. Ele a consola e recita alguns poemas, o que a deixa mais animada. De repente, Lena ouve a voz de seu tio e pede a Ethan para sair. No entanto, Macon já o viu e o convida para entrar e tomar um café. Macon informa a Lena que seu professor ligou e ela está agora em liberdade condicional devido ao incidente da janela. Ele começa a conversar com Ethan e revela que sua falecida mãe costumava ser boa amiga. Ele pergunta a Ethan sobre seus planos futuros e começa a controlar a sua mente. Sob o feitiço de Macon, Ethan explica como ele vai ficar preso na cidade, como vai se casar com Emily e como vai tratá-la como sua melhor amiga. Ele também diz que vai se tornar um alcoólatra e cometer o inimaginável. Ao ouvir isso, Lena pede ao tio para parar e quando Macon finalmente para, Ethan volta a si. Ele se sente desconfortável com a situação e sai da casa. Enquanto isso, Macon repreende Lena pelo incidente da janela e por também fazer novas amizades. Ela afirma que pode fazer amigos até seu 16º aniversário, mas ele recusa e afirma que é para sua própria segurança.
Um tempo depois, Ethan retorna à casa de Lena e ela o vê de sua janela. Ela corre para encontrá-lo e ele finalmente admite que a viu muitas vezes em seus sonhos. Ethan também lhe dá um medalhão que ele encontrou em Greenbrier. Assim que eles o tocam, começam a ter visões da Guerra Civil Americana. De repente, Ethan acorda em sua casa sem lembrar como chegou lá. Ele vê Ama na frente dele e pergunta onde ele esteve o tempo todo. Ela não entende do que ele está falando, mas fica preocupada quando nota o medalhão em sua mão. Ama o incentiva a devolver o medalhão em Greenbrier, onde ele o encontrou, mas Ethan se recusa e volta para a casa de Lena mais uma vez. Ao chegar lá, ele vê outra versão de si mesmo que estava na casa de Lena há algum tempo atrás. Ao mesmo tempo, uma sombra escura paira sobre ele e começa a tocá-lo, mas Lena consegue derrotar a sombra. Ela então leva Ethan para dentro de sua casa e revela que sua família é chamada de Casters, que possuem vários poderes. Ela explica que a sombra foi colocada por Macon para proteger a casa durante sua ausência. Ela agora teme que Ethan pare de falar com ela, pois descobriu a verdade, mas, para sua surpresa, ele fica intrigado com a revelação e a chama de milagre. Lena diz que também o viu em seus sonhos. Os dois admitem que se gostam e então se beijam, mas logo são interrompidos pela voz de Macon. Então Ethan decide descer pela janela. Antes de sair, ele convence Lena a sair no encontro e ela aceita. Na próxima cena, vemos Macon e Ama numa floresta. É revelado que Ama é uma vidente e seus ancestrais salvaram a cidade durante a Guerra Civil. Os dois discutem a crescente proximidade entre Ethan e Lena e decidem que devem separá-los. Macon conta a Ama sobre sua irmã Seraphine, que é uma casta das trevas. Ela é a mãe de Lena e está tentando torná-la má também. A cena então corta para o encontro de Lena e Ethan, onde ela afirma que está insegura sobre seu destino após o seu 16º aniversário. Ela revela que os castas descobrem sua verdadeira natureza nessa idade e serão ou das trevas ou então da luz. Quando Ethan pergunta que tipo de caster Macon é, ela responde que ele é um das trevas, mas está tentando ir para a luz. Ethan afirma que ela pode fazer o mesmo, mas Lena explica que os casters femininas não têm privilégio de fazer essa escolha. Ela tem medo de se tornar uma caster das trevas e ser consumida pelo mal e até machucar os seus entes queridos. No entanto, ele diz a ela que isso não vai acontecer porque ela é uma boa pessoa. Enquanto isso, uma mulher chamada Sra. Lincoln reuniu todos na igreja e está tentando convencê-los a expulsar Lena da cidade. Ela revela que por onde Lena passou, causou problemas e desastres naturais. Macon aparece e defende sua sobrinha. Ele afirma que o incidente dos relâmpagos não são culpa de Lena, e sim ocorrências naturais. Macon lembra a eles que a cidade foi fundada por seus ancestrais, então ninguém tem o direito de expulsar Lena de lá. De repente, a multidão desaparece e a Sra. Lincoln se revela ser Seraphine disfarçada. Ela está tentando colocar sua própria filha em apuros para que possa torná-la uma casta das trevas. Ela explica que Lena é uma casta capaz de se tornar muito poderosa e governar o mundo, e Macon responde que enquanto ele estiver vivo, não deixará isso acontecer. No dia seguinte, Ethan está no campo da escola quando é abordado por uma mulher chamada Ridley. Ela diz ser prima de Lena e é uma casta das trevas. Ela leva Ethan para a casa de Lena, onde todos os membros da família estão reunidos. Eles não estão felizes em ver Ridley, mas ela força a sua entrada. Ela também lança um feitiço em Ethan, o deixando incapaz de falar. Depois a família se senta para comer e Ridley começa a falar sobre como Lena se tornará má, assim como ela. E então começa a provocar sua prima, tocando e mexendo com Ethan. Lena chega ao seu limite e começa a girar a mesa de raiva e eventualmente expulsa Ridley da casa. Depois, Lena leva Ethan para o seu quarto e pede desculpas pelo que aconteceu. Ela explica que Ridley nem sempre foi assim e que costumavam ser muito próximas. Mas quando Ridley estava prestes a completar 16 anos, ela fugiu de casa, temendo que se tornasse uma pessoa ruim. Ridley então atraiu um homem e o atingiu com um trem, usando seus novos poderes. Lena teme que vai acabar como sua prima, mas Ethan a assegura que isso não vai acontecer. Dias depois, o casal sai em outro encontro para assistir um filme. Durante esse tempo, Lena percebe o medalhão com Ethan e afirma que quer tocá-lo para ver o que acontece. Os dois então tocam o medalhão, desencadeando um flashback da Guerra Civil Americana em Greenbrier. Eles então testemunham a ancestral de Lena, Caster Genevieve, cuja sua casa foi queimada até o chão e sua família foi morta. Genevieve então se reuniu com seu amor perdido, Ethan Carter Water, mas ele foi baleado e morto.
Na tentativa de revivê-lo, ela lançou um feitiço proibido do Livro das Luas. Ethan foi revivido, mas esse ato transformou Genevieve em uma caster das trevas e tragicamente ela acabou o matando novamente. Desde então, todas as suas descendentes femininas foram amaldiçoadas e elas não poderão escolher se vão se tornar das trevas ou da luz em seu 16º aniversário. Chocados com a revelação, os dois correm para encontrar Ama e Maekan. Eles exigem respostas e Maekan afirma que o que eles testemunharam era verdade. Ele revela ainda que a mãe de Lena, Seraphine, ainda está viva e está usando Ethan para manipular sua filha. Seraphine quer usar os poderes de Lena para remover todos da Terra, exceto os Casters. Portanto, Maekan pede aos dois que se afastem um do outro para o bem deles. Ethan protesta contra isso, mas Maekan a leva para longe dali. A cena então muda para 2 semanas depois e descobrimos que Ethan ainda não conseguiu encontrar Lena. Preocupado com a segurança dela, ele corre para a casa dela, onde os membros da família tentam mantê-los afastados usando seus poderes. Mas Ethan enfrenta todos os feitiços e declara que não pode ficar longe de Lena. Ele promete nunca deixá-la se tornar das trevas e afirma que quer ajudá-la. Depois o casal vai buscar a ajuda de Ama, que os leva à biblioteca escondida da cidade. Ela guia Lena até a porta onde o Livro das Luas pode ser encontrado. Lena então começa a estudar o livro para desencadear a maldição. Depois de semanas de leitura, ela descobre que a chave para quebrar a maldição é a morte de alguém que ela ama. Ela fica preocupada que Ethan possa morrer por causa dela. Portanto, ela apaga as memórias dele para que ele possa voltar à vida antiga. No dia seguinte, Ethan acorda sem lembranças de seu tempo com Lena e todas as memórias de seu relacionamento são apagadas. Em outro lugar, Ridley começa a seduzir Link e lhe dá uma bala para a próxima reencarnação da Guerra Civil. Alguns dias depois, finalmente chega o 16º aniversário de Lena, e Seraphine também aparece disfarçada. Ethan e Link estão se preparando para uma reencenação da Guerra Civil. Enquanto os dois estão praticando, Link acaba atirando acidentalmente em seu amigo com uma bala de verdade. Lena instantaneamente sente que algo está errado e corre para a cena, mas encontra Ethan morrendo. Seraphine e Ridley também aparece e a incentiva para abraçar os seus poderes das trevas e destruir os mortais. No entanto, Lena, agora furiosa, provoca uma tempestade e faz a lua desaparecer. Isso significa que ela não se tornará uma casta das trevas, porque a lua era responsável por transformá-la nisso. Ao mesmo tempo, Ethan se transforma em seu tio Maekan. Ele declara que a maldição finalmente está quebrada. Maekan aconselha Lena a não ouvir sua mãe e reivindicar sua própria identidade. Ele então morre em seus braços, a deixando sem chão. Após o incidente, Lena permite que Ridley escape, mas para Seraphine. Ela então se volta contra sua mãe e a força a sair do corpo da senhorita Lincoln, aparentemente terminando sua vida. Lena finalmente percebe que seu relacionamento entre Caster e um mortal nunca pode ser bem sucedido. 6 meses depois, Ethan ainda não consegue se lembrar de Lena. Ele visita a biblioteca da faculdade e encontra a Ama antes de embarcar em um tour pela faculdade. Lena também está lá e é revelado que ela é uma caster metade luz e metade trevas, assim como a sua mãe. Eles têm uma breve conversa durante a qual Ethan elogia sua poesia. Na cena final, Ethan está prestes a deixar a cidade quando percebe um sinal que Lena uma vez destruiu com um raio. Isso desencadeia suas memórias, então ele sai do carro e chama por ela. E Lena, na biblioteca, também ouve sua voz. E assim chegamos ao final de mais um recap, e se você gostou, já deixa o seu like para fortalecer o canal, ativa o sininho e não se esqueça de se inscrever também, beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, eu já te espero nos próximos também. Um grande abraço e até mais, valeu!